Boa tarde, aqui é o Fernando de Goiânia, pelo CVV Comunidade. Oi, Fernando, eu sou a Miriam, tudo bom? Falamos um pouquinho no celular, seja bem-vindo. Obrigado. Oi, oi, Elaine. Oi, Elaine, você é a nossa convidada, não é? Isso. Seja muito Prazer. bem-vinda ao nosso ambiente, que você se sinta acolhida e abraçada por todos nós, tá bom? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Olá, pessoal, boa tarde. Flamarion, atento, aguardando as orientações. Olá, Flamarion. É, vamos aguardar só um momentinho. São dois programas, a gente não sabe se o pessoal da comunidade tem a mesma facilidade, mas 13 horas a gente começa, pode ser? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, sou Shirley do CVV Web. É um prazer estar aqui com vocês. Mas, Cirlei, que bom, gente, todos os programas irmãos juntos. Que alegria. Coisa boa, né, William? Os demais do time da comunidade. Estamos caminhando juntos. Boa tarde, Pedro Paulo, CVV Carrão, E Pedro São Paulo, Paulo. seja bem-vindo. Mais um posto chegando. E já estou também ingressando no CVV Comunidade. Que coisa boa. Depois que acabar a palestra, a gente gostaria que vocês contassem um pouquinho como é o trabalho da comunidade. Coisa rápida, tá bom? Participamos lá em Brumadinho, está ocorrendo, né, lá uma grande tarefa do CVV Comunidade, muito, muito, muito boa. Eu estive lá, tive a chance de estar lá por uma semana. Ah, que legal, Pedro. Aqui nós temos a Vanessa, que ficou uma semana, uma das nossas voluntárias, e agora está lá a Regina, se não me engano, até dia 30, né, que ela está afastada do PSD para isso. Oi, Nilza, tá muito baixinho a voz aí de vocês. William, como que ela tá usando, você está usando fone? Olha, para mim está ótimo o som. Desculpa, né, mas tem que dar um ponto positivo, né? A minha conexão está ótima, Pedro. Isso, Pois o é, que a amiga, gente tá está bom o som. Pedi pra colega aumentar um pouquinho o volume do equipamento dela. É, porque o volume tá bom, tá numa altura consideravelmente boa. Gente, vocês falaram em som, falta um minuto, mas eu vou pegar meu fone, tá? Um minuto. Tá bom, William. Vai lá, Fica Elaine. tranquila. Eu sou analfabeta nessas coisas, então me desculpem. Não podemos ser bons em tudo. Boa tarde, Valéria. Vamos manter o combinado, gente. Vamos fechar os microfones quando não estivermos falando. Tá bom? Essa é uma habilidade que nós temos que ter para poder ter uma reunião online bacana. Ah, mas tá ruim, não tô ouvindo. Minha flor, eu acho que é uma questão da configuração do seu equipamento. Você precisa usar fone de ouvido, nem que seja do celular, e ajustar o volume no seu equipamento, porque, ao que me parece, eu ouço todos muito bem. Eu ouço você muito longe. Tente ajustar o volume no seu equipamento.
Pronto, cheguei. Que bom. Pessoal, tá acomodada, bem tranquila. Deixa aqui achar uma coisa que eu achei sobre você. Bom, são 13 horas e 1 minuto. Nós sabemos que o tempo é valoroso para todos nós. Os que forem chegando vão se acomodando. Vamos falar um pouquinho sobre a Elaine. Elaine. A Elaine trabalha no núcleo de intervenções psicológicas em emergências e desastres. É isso, Elaine? Sim, o Impede. Deixa eu ver uma coisa, o que aconteceu com ela. Elaine, nós não estamos te ouvindo. Está ouvindo agora? Sim, quer contar um pouquinho sobre o Uniped, sobre o seu trabalho? Eu acho mais gostoso ouvir de você do que ficar discursando sobre o seu currículo. Tá bom? Eu não consegui colocar o meu fone, espero que vocês me ouçam bem assim. Eu sou psicóloga e trabalho com a questão do luto e morte há uns 20 anos, mais ou menos, e há uns 10 anos com a questão da emergências e desastres. Eu faço parte do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP e sou fundadora da Prestar Cuidados em Psicologia, que é uma empresa só, trabalha com as questões do luto. E na Prestar Cuidados nós temos o Uniped, que é o Núcleo de Intervenções Psicológicas em Emergências e Desastres, onde eu treino um grupo para atuações nessas condições. Acho que é um pouco disso. Faço parte também do CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres da USP. E fora as outras atuações com relação a isso. E, enfim, nós agora estamos organizando um livro, mas aí voltado para psicologia e desastres aéreos. E alguns capítulos de livros com relação à parte de desastres. Então, venho me envolvendo bastante com relação a isso. Não estive em Brumadinho, quase fui até lá, mas não cheguei, acompanhei de perto. E estou trabalhando muito inserida agora em Suzano. Daí? Oi? Ok. Não, acho que alguém entrou com o microfone aberto, já vou fechar. Oi, Carlos Alberto, seja bem-vindo. Então, seja bem-vindo em nome do CVV Comunidade, né? O Fernando pode te dar as boas-vindas. O CVV Virtual somos nós, o William, eu e os demais voluntários. E temos voluntários do webchat e voluntários do posto. Então, embora pareça que seja uma audiência pequena por conta do horário, você terá a sua fala reverberada por todo o CVV e somos gratos por essa oportunidade de estar conversando com você, tá bom? Fernando, quer falar alguma coisa? Ou podemos já dar a palavra? Veja, por favor, Fernando. Agradecer a Elaine por estar aqui com a gente. O CVV Comunidade faz muito trabalho pessoalmente, né, e especialmente nesse projeto em Brumadinho, a gente precisou bastante desse conhecimento. A Mônica até chegou a ajudar a gente com um pequeno mini curso lá. Então, esse conhecimento é muito importante para o trabalho do CVV como um todo e do CVV Comunidade. A gente agradece. Vou falar um pouco aqui para a gente chegar logo à sua fala, Elaine. Um abraço. Se eu puder ajudar, com certeza. Obrigado. Bom, alguém mais vai falar alguma coisa? Para eu começar, eu estou aguardando o start. Pode começar, Elaine. Como você quiser. Sim, muito obrigada. Tá bom. Bom, primeiro eu acho que quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre um grande prazer atender as solicitações do CVV e da ASEC, com quem eu tenho uma parceria há algum tempo com amigos do ZIP.
Eu acho importante poder dizer que, embora eu trabalhe com isso há muito tempo, a cada situação de emergência, seja ela qual for, eu sempre me pergunto se eu vou dar conta, né? Então, acho que é importante que não importa o tempo de expertise, o tempo de experiência, a gente está sempre inseguro diante de qualquer situação, porque elas são sempre diferentes e elas sempre exigem de nós alguma coisa que nos coloca em situações de insegurança, né? Mas acho que é também importante dizer o quanto é necessário, sim, nos prepararmos para isso, nos buscarmos isso. Porque toda vez que eu vou para uma situação dessas, eu vejo o quanto é importante, principalmente, saber o que não fazer. Porque o que não fazer é o que eu mais vejo nessas situações, né? O que não se deve fazer, que parece bobo, mas que pode causar grandes problemas para aquela pessoa que está ali naquele momento. E as pessoas, quem vai para esses lugares, né? No caso, eu não sei se são todos psicólogos, essa é uma pergunta minha. Quem vai são os voluntários do CVV, nós não somos psicólogos, somos voluntários. Tá certo. E eu também aproveito para deixar assim aberto para que vocês me interrompam para fazer perguntas. Eu acho que mais importante do que eu ficar falando, claro que eu tenho aqui um script, né? Mas mais importante do que isso é que eu possa responder as dúvidas de vocês, se eu puder, né? Bom, mas enfim, o que eu vejo é que as pessoas elas precisam de coisas muito simples. E essas coisas muito simples, quem está lá como voluntário tem para dar. E os voluntários são pessoas que vão com muito boa vontade, né, de fazer. E os voluntários do CVV, na verdade, são muito preparados, não é o caso, eu penso. Mas vocês veem lá as pessoas também com muito boa vontade de fazer o bem e o quanto elas também precisam ser preparadas porque elas acabam fazendo o mal, mesmo que não seja isso que elas querem fazer. Então, a primeira coisa, eu acho que é importante entender o contexto da morte e do ser afetado nessas condições, numa situação dessas. Acho que a gente vive numa sociedade em que, em primeiro lugar, não se fala de morte, né? Nós temos esse tabu, e como se a morte não fosse acontecer, ou se ela fosse acontecer somente para o vizinho. E é importante lembrar que nós vamos morrer, né? Todos vamos morrer, e o pior do que isso é que as pessoas que nós amamos vão morrer também. E nesses desastres, o que é pior é que nós perdemos quem amamos. E aí nós vamos atender, né, aquelas pessoas que perderam as pessoas que elas amam e que estão com dificuldade de entender isso. Numa situação como a de Brumadinho, as pessoas têm várias perdas. Elas perdem pessoas, elas perdem todas as suas referências e todas as suas histórias. Elas perdem a roupa do corpo. Em Mariana, as pessoas saíram só com a roupa do corpo, enlameadas, então nem isso elas tiveram. E aí nós podemos observar como elas arriscam a vida para voltar naquele lugar, para tentar resgatar qualquer coisa que conte a história delas. Porque elas perdem completamente a referência. E elas não vão entender isso imediatamente. Em Brumadinho, muitas ainda não entenderam. Principalmente aquelas que ainda não encontraram os corpos dos seus desaparecidos. E aí as pessoas ficam tentando. Então, a primeira necessidade que nós temos é de tentar organizar o pensamento, ajudá-las na organização do pensamento e ajudá-las na compreensão do que de fato está acontecendo. Porque não é porque elas estão ouvindo no jornal, na televisão, ou lendo nos celulares, ouvindo as pessoas dizerem que elas entendem, por exemplo, que elas não podem voltar para aquele lugar, que elas correm risco, elas não entendem que as pessoas estão desaparecidas. Recentemente eu vi uma reportagem de uma mulher que morava num sítio, acho que vocês viram isso, e o marido estava no sítio, e desde o primeiro dia ela procura esse marido e ela volta lá todos os dias. Eu sempre que vejo essa mulher falando, eu me pergunto se ela já entendeu que esse marido não vai voltar. Né? Ela está numa esperança que ele esteja em algum lugar. Mesmo quando ela diz que já entendeu, eu tenho a sensação que ela ainda não entendeu. E a maneira como as pessoas falam com ela. Então, tem pessoas falando, tem a mídia falando, e a mídia usando e abusando dessa imagem, e como que nós podemos protegê-la e estar com ela.
O problema dos desastres ou da emergência não é agora. Agora não é o grande problema. E agora tem muita gente lá agora até já está começando a esvaziar, né? Mas no pós tem muita gente para fazer coisas. Quando os problemas de fato começam a surgir, o lugar está esvaziado de profissionais. E aí a rede de apoio, a rede pública do local, precisa dar conta. Então, é muito importante que essa rede seja treinada e capacitada para cuidar do pós, que é o que vem depois de 3 meses e continua aparecendo até 5 anos depois. E essa rede também é muitas vezes abandonada. E às vezes a mais importante de ser cuidada nesse momento. Então, vou falar um pouquinho da questão do luto, que é o que vocês me pediram, né, da morte. Como a gente não fala da morte, a gente vive essa... Oi? Aí, só um parêntese em relação a essa ajuda que a gente dá para a pessoa compreender isso, que nós do CVV, essa ajuda ela vai acontecer de uma maneira não diretiva, né? O voluntário não vai exatamente ajudar a pessoa a superar essas coisas, a tomar consciência do que está acontecendo. O que a gente vai fazer é dar espaço para que ela fale do que está acontecendo, né? E com isso ela vai buscando essa ajuda dentro dela própria. Isso mesmo. E é muito importante também que ela só fale se ela quiser e como ela quiser, né? Porque hoje a gente tem, acho que vocês conhecem os primeiros cuidados psicológicos, que é uma cartilha aprovada pela ONU, porque o debriefing, que é o que se utilizava anteriormente, que é pedir para que as pessoas contem a história desde o início, já é comprovado que ele faz mais mal do que bem. Então, os primeiros cuidados psicológicos é o que se pede para que seja utilizado, e ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, não precisa ser psicólogo, né? Então, se pede que se utilize isso para que se apoie. Então, a pessoa, ela pode e deve falar, mas desde que ela queira falar. Então, o que é importante nesse momento é que ela seja autorizada a sentir e a expressar as suas emoções, o que nem sempre ela é autorizada. O que a gente chama de tamponamento é muito comum. Eu estou com um som externo aqui, está incomodando vocês? Dá para me ouvir bem? Dá para ouvir. Apareceu alguém vendendo pamonha. Dá para ouvir. Dá para ouvir? Tá bom. Se ficar ruim, vocês me falam que aí eu levanto para fechar a janela. Eu não contava com isso. Então, a importância de autorizar a expressão dos sentimentos, a expressão das emoções. Então, às vezes, uma pessoa cai no chão, senta no chão, rola, quer gritar, depende, né? Basta chorar. E a gente vê as pessoas tentando fazer com que ela pare de expressar essas emoções. Eu vi isso muito, muito agora aqui em Suzano, né? Eu estive no velório, fiquei o dia todo no velório das vítimas de Suzano, e foi muito comum encontrar colegas, inclusive psicólogos, parando as pessoas que estavam chorando, pedindo que elas inspirassem, soltassem, que elas se acalmassem, e nessa situação as pessoas simplesmente paravam de chorar. Né? Paravam as pessoas fazendo carinho no rosto, no cabelo, na cabeça, né? Que é uma invasão nesse momento de dor. Então, profissionais que deveriam estar sabendo que isso não se deve fazer e desautorizando as pessoas a sofrerem. Vocês têm certeza que não está incomodando o som? Oi? Agora está um pouco alto. Eu vou pedir licença para levantar e fechar aqui a janela. Só um minuto, por favor, e desculpem. Peço desculpas mais uma vez. Fatores aleatórios, não podemos segurar. Fica tranquila. Não esperava por isso. Bem, então isso é só para contar, né, o que as pessoas fazem. Então, acho que isso que vocês estão fazendo é mesmo por aí, permitir que elas falem, né,
o que elas precisam falar, porque isso ajuda na organização. E considerando que a gente, voltando para a questão da morte, do luto, né? Considerando que nós não falamos da morte, normalmente, nessa situação a gente tem aquilo que a gente chama de morte escancarada. E aí, enquanto nós não falamos, nesse momento nós passamos a falar o tempo todo da morte e dessa morte. Então, essa pessoa que ainda não conseguiu compreender o que está acontecendo, ainda por cima ela fica vendo as mesmas cenas o tempo todo, né? O que aumenta o sofrimento e dificulta a elaboração também. Claro que elas querem entender o que aconteceu, onde estavam as pessoas, mas elas ficam fazendo, a mídia, a televisão mostra essa cena o tempo todo, e que para quem está passando por isso, aumenta a angústia, aumenta a ansiedade, a sensação, aliás, a ansiedade é o que começa a aparecer, que provavelmente vocês encontraram lá, né? Muita crise de ansiedade, porque começa, ao ver as cenas com várias vezes, começa a partir das imagens das pessoas, onde estava a pessoa que ela gosta, o que aquela pessoa sentiu, o medo que a pessoa sentiu, se ela ficou sufocada, se ela teve falta de ar, enfim, como é que se ela sofreu ou não sofreu para morrer. E quanto mais imagens ela tem acesso, maior o pensamento dela. Lembrando que sempre que você perde alguém para a morte, tentar refazer os passos da pessoa, do momento que ela estava viva até o momento que ela morreu, é normal para quem fica, na tentativa de compreender como é que aquela pessoa morreu e como é que ela passou do estado de vivo para morto, porque nós precisamos entender que aquela pessoa morreu, né? E isso não é fácil para o nosso cérebro, nós demoramos muito tempo para entender isso, dias, meses inclusive, para entender isso. No caso, nessa situação, você tem a mídia mostrando a cena para você. Então, ela até ajuda, num primeiro momento, a você compreender algumas coisas. Mas como ela fica passando várias vezes, ela vai aumentando a angústia e o sofrimento de quem ficou. E isso vai aumentar o estado de ansiedade das pessoas, prejudica, que é o que a gente chama de morte escancarada. É um discurso de todo mundo, na cidade, por exemplo, lá um local onde as pessoas estão, só se fala disso, mas as pessoas envolvidas, quando elas querem falar, frequentemente elas são impedidas de falar, com aquele velho discurso que vocês já conhecem, que é melhor você não falar disso, porque senão você vai sofrer, é melhor você não lembrar disso, se você vai falar, você vai se lembrar, o que não é real, porque ela não consegue esquecer, na verdade aquilo está nela o tempo todo, né? E mesmo que os profissionais façam isso, é muito importante que seja em um processo de educação continuada, né? Que o resto da população seja orientado nesse sentido, porque a população, as pessoas com quem eles vão ficar a maior parte do tempo, vão ter esse processo de impedi-los, né? De que eles falem, e impedir também que eles chorem, que é a tentativa do ser humano de impedir o sofrimento, que é aquilo que a gente chama de tamponamento de emoções e sentimentos, que na verdade esse tamponamento só sufoca e aumenta a angústia. Lembrar... Oi, pode falar. Elaine, uma pergunta que eu não sei se é adequada, mas vamos lá. Essa questão do luto, né, para nós voluntários, ela é muito complexa, principalmente as frentes de atuação do CVV, né? Por exemplo, nós temos o CVV Comunidade, que tem um atendimento mais direto, né, no foco, das vezes quando acontecem tais situações, nas questões de tragédia, né? E acabam tendo o primeiro contato com as pessoas que estão vivenciando essa situação, né? A demais parte da rede, por exemplo, os atendimentos pelo telefone, nós acabamos lidando com um time um pouquinho diferenciado, né? Nós vamos começar a lidar com esses reflexos do luto, né? E aí a minha pergunta para ti é se há alguma diferença na questão de característica de atendimento e tudo mais também, para nós, enquanto voluntários, né, no sentido de esse luto mais recente e esse luto mais tardio, porque a gente compreende que cada pessoa vai vivenciar o luto dentro do seu tempo, né? E nós, às vezes,
pegamos esses reflexos, a pessoa que vai se perceber no luto um pouquinho mais para frente, outro um pouquinho menos, né? Como a gente viu agora recente com esses episódios, né? Essas tragédias que acometem a sociedade e que a gente tem esse reflexo. Então, não sei se eu consegui elaborar minha pergunta, mas como a gente consegue lidar com essas duas situações, né? O luto mais instantâneo, aquela pessoa que já automaticamente se percebeu naquela situação, e o outro que às vezes demora um pouquinho mais, que é os casos que eu acho que a gente pega muito no telefone, né? Aquilo que reverberou um pouquinho mais para ela conseguir se perceber. Ponto. Bom, eu entendi sua pergunta e tenho várias respostas para ela. Pensando um pouco, que tem a questão do telefone, o CVV em Brumadinho, que tem um grupo de Brumadinho, né, aqui ouvindo, o CVV em Brumadinho atendeu pelo telefone ou foi em loco? O de Brumadinho foi em loco, né, que é a comunidade. E também a nível nacional você tem os telefonemas. Então a gente chegou recebendo várias situações, né, a comunidade ali no foco da coisa, né? E os atendimentos do CVV ao longo dos telefones que a gente também recebe de pessoas de lá, né? Que ligou, isso mais tardio, ponto. Também tem o telefone. Então, primeiro acho que a gente tem duas questões em Brumadinho que são importantes. Uma são as pessoas que conseguiram os corpos, né? Então elas podem fechar um ciclo e iniciar o seu processo de luto. E as outras pessoas que não conseguiram os corpos. Tem aquelas que conseguiram antes, né? Então, assim, à medida que você não tem o corpo, você tem esperança. Então, isso a gente chama de luto suspenso, porque você sabe até que a pessoa morreu, mas como você não tem o corpo, você não reconhece a morte e você mantém a esperança. E o luto suspenso, você tem um nível de angústia muito alto, porque a angústia ela não te, você até sabe que a pessoa morreu, mas você não quer entrar naquela dor da perda, porque você quer ficar se alimentando da esperança. E aí o nível de angústia ele se eleva demais e se eleva demais a ansiedade também. E o ciclo não se fecha, e isso mantém a pessoa num outro estado que dificulta demais o processo dela de caminhar pelo mundo, vamos dizer assim, né? De seguir a rotina dela, o cotidiano dela, por conta da espera. Acho que todo mundo sabe o que significa, em termos emocionais, uma espera, que não termina, né? Quando as pessoas, à medida que elas vão encontrando o corpo, elas vão entrando em contato com a perda. Então, isso traz a dor da perda, mas também permite o fechamento do ciclo. E aí permite as ritualizações e as despedidas. A partir das despedidas é que você dá o start no luto. E aí esse luto vai se iniciar com todas as características dele, que a gente já entra nelas. Então, você tem esse grupo de pessoas que foi recebendo seus corpos, então pôde fazer esse processo, e nós temos ainda algumas pessoas que não têm os corpos e algumas que nunca terão, né? E que terão que ser trabalhadas num desligamento e numa ritualização. Existe a importância de uma ritualização aí. Pode perguntar. Pedro de São Paulo. Lá existe um terceiro caso, que são pessoas que receberam o corpo, só que como o caixão está lacrado, eles entram numa negação falando que o governo, como erra muito, está errando também no caso dela, e que aquele cara não é o marido ou não é o pai. Sim. E fica no aguardo dele voltar para casa às 5 horas da tarde, sim, porque ele volta sempre. Quer dizer, já teve o velório, já teve tudo, mas a pessoa continua na negação. Bom. Pois aí é um outro processo do luto, que aí eu vou pedir só para vocês esperarem um pouquinho que eu já vou entrar nele, mas que também é importante no caso de desastres, tá? Que a negação, ela se faz possível no caso de desastres, por conta dos vários desaparecimentos, que aumenta o tempo da esperança, né? Mas mesmo assim, essas pessoas que puderam ritualizar, de alguma maneira, elas fizeram essa passagem. Claro que a gente, talvez, com algumas, você tenha que trabalhar mais isso. Mas essa ritualização permite uma despedida, ela querendo ou não. Ela fez velório, ela até não acredita e ela precisa disso, porque isso é uma necessidade individual. Né? Eu preciso acreditar que aquele corpo não é meu, o caixão está lacrado. Por isso que é muito importante, deve ter acontecido, de colocar a fotografia da pessoa no caixão.
porque aí você é obrigado a olhar a fotografia e fazer esse processo de identificação, querendo ou não, né? Quem está lá dentro é o dono dessa imagem. Isso é muito importante em caixões lacrados, porque vai ajudar depois na elaboração do luto. Porque sem a fotografia fica mais fácil. Vocês se lembrarem, isso foi feito no velório da Chapecoense, né, que todas as famílias seguravam uma fotografia muito grande. Não sei se vocês se lembram disso. Eles seguravam uma fotografia muito grande, que isso já é uma orientação que se dá, no caso ali, para o próprio time, para que o time já preparasse isso para as famílias, entregassem as fotos para a família, porque a família já carregava aquela fotografia de maneira simbólica, que era uma maneira da família enterrar aquela pessoa, né? E poder fazer essa ritualização. Mas mesmo assim, ela ainda pode não enterrar. Agora, por outro lado, aquele que não recebeu um caixão, depois de um determinado tempo, a orientação é que ele receba, sim, um caixão, né, e que ele chame toda a família para fazer um velório simbólico. Porque quando você não recebe, o que essa família acaba fazendo? Ela não faz esse velório, né? E esse velório simbólico, ele é fundamental para que ela receba as condolências de toda a família, ou dos amigos, das pessoas, que as pessoas vão até lá, porque o ritual, ele é um momento de passagem mesmo, né? De entrega desta pessoa para um outro lugar. E do pó ao pó também. E é um momento que eu chamo de entrega também de retalhos, porque o luto é uma dolorida confecção de uma colcha de retalhos. Que retalhos são esses? É aquela pessoa que vem do dia do passado, né? E que diz, olha, um dia antes eu conversei com fulano, ele me disse isso e isso. Entrega esse retalho. Alguém que vem da escola, que vem do trabalho, cada um vem do lugar, no tempo e no espaço, e conta uma história para a pessoa que vai ficar de luto. E cada história dessa é um retalho que ela entrega para essa pessoa. Algumas pessoas vêm até do futuro, dizendo, nossa, nós tínhamos planejado alguma coisa, uma viagem, nós íamos fazer um curso juntos, qualquer coisa do futuro, né? Conta planos que a pessoa tinha e entrega esse retalho. Porque é isso que esses retalhos, eles alimentam a pessoa que fica. Ela precisa falar e ouvir de quem morreu, falar e ouvir sobre a pessoa que morreu. Porque é aí que ela vai costurando esses retalhos todos, né, para poder ir elaborando o seu luto e enfrentando cada fase do luto, para que num determinado momento ela possa compreender que aquela pessoa morreu e que ela precisa aprender a viver sem essa pessoa. Eu costumo dizer que o luto é esse tempo. O luto é o tempo que cada um precisa para entender que a pessoa morreu e que ela precisa aprender a viver sem essa pessoa. E aí, quando essa compreensão se faz, a pessoa começa a fazer planos para a vida dela sem essa pessoa. Então, o luto é um processo de começo, meio e fim, entre aspas, porque a dor talvez não passe. Dependendo do vínculo que você tem com aquela pessoa, essa dor vai ficar para sempre. Mas você consegue seguir a sua vida adiante, mesmo com aquela dor que vai fazer parte de você. Então, antes ainda de entrar no luto e de entrar nessa questão da negação que você trouxe, queria falar que, no caso de Brumadinho e de desastres, né, como Mariana e outros, existem as outras perdas que são simbólicas, mas que trazem um luto tão potente quanto o luto pela morte concreta, que são as perdas pelas coisas que ficaram, né? Então, como eu disse, eles perderam tudo, eles perderam as raízes, eles não têm uma casa para voltar. Se a gente for para Mariana, eles ainda estão nesse lugar, né? Mariana, eles saíram da casa deles e ainda eles não puderam voltar. Eles ainda não voltaram para casa, eles ainda não têm um lugar para voltar. Eles perderam a história deles, né? As crianças perderam os brinquedos que elas mais gostavam, né? Perderam o vizinho, o amigo que de repente ele brincava na rua, talvez não seja mais um vizinho dele, talvez ele não tenha mais a possibilidade de brincar com aquele colega, com aquele amigo, porque talvez ele não more mais tão próximo assim, né? E foram perdas abruptas. Objetos de apego, objetos importantes, eles foram perdidos. Você não pode mais entrar em contato. Então, aquele bordado que a mãe fez, a mãe que já morreu e que fez esse bordado especial, isso foi perdido. Então, todas as suas,
todos os seus vínculos se perderam. Então, essas pessoas, elas estão absolutamente perdidas no mundo, né? Como é que elas não sabem como é que é seguir adiante, como é que é andar para frente, como é que é andar para trás, como é que é andar para os lados. Existe uma tendência nessas pessoas, na verdade, de voltar para o passado, porque é no passado que elas encontram um ponto de segurança. Então, de contar histórias passadas e de tentar voltar para a cidade que foi perdida, né, na busca de objetos. Então, tem uma coisa fundamental que a Vale precisa entender, né, que acho até que já foi dito para elas, da importância de resgatar bens. Enquanto eles estão levantando barro lá, levantando terra para encontrar corpos, eles estão encontrando bens. Eles precisam contratar uma empresa, existem empresas especialistas nisso, para que essas empresas, tudo que eles resgatam lá, eles precisam limpar e catalogar, colocar numa determinada sala, e quando eles considerarem os trabalhos encerrados, eles precisam chamar essas famílias para que elas entrem nessas salas e identifiquem suas coisas, porque isso é dar para elas um norte, é dar para elas um passado, é dar para elas a história delas, é dar para elas a possibilidade de seguir em frente, e é dar para elas, inclusive, a possibilidade de ter uma melhor elaboração do luto. E as pessoas não sabem da importância disso, né? E é tão importante que existem empresas especializadas que fazem isso, elas limpam e catalogam esses bens, porque um pano de prato sujo, talvez ele limpo tenha quando encontrado pela família, tenha uma importância muito grande, que ali quem está fuçando aquela terra acha que é trapo, né? E que para eles não é trapo. Então, coisas simples que podem ser feitas e que estão sendo feitas. Eles estão achando coisas e provavelmente estão jogando fora, e que para as famílias tem um valor, né? Porque aquilo também foi perdido. Junto com isso, a gente tem consequências nesse luto, né, do pós-desastre, que são os adoecimentos. Não é só a saúde mental que é comprometida, né? Todo esse desgaste, esse estresse mental que existe, ele também vai para o físico. A dor que as pessoas sentem, o luto, ele tem uma dor física, e o luto, ele tem uma consequência física também. Então, o que você vai encontrar, além, claro, da possibilidade de depressão, de síndrome do pânico, dos vários distúrbios de ansiedade, você também vai encontrar infartos, AVCs, doenças cardíacas, hipertensão e câncer, vários outros tipos de adoecimento que provavelmente não serão ligados ao desastre, e que são sim, poderão ser sim, consequências desse desastre. Um adoecimento pelas perdas, e muitas pessoas vão escolher inconscientemente a morte. Então eles vão adoecer e morrer por conta de tudo que foi perdido, porque eles perderam a vida toda, né? Principalmente os idosos, os mais velhos, eles perderam a vida toda. E é fundamental. Para as crianças, você tem uma consequência muito séria no desenvolvimento deles daqui para frente, né? Só citar algumas pequenas coisas, obesidade, dificuldade de aprendizagem, álcool e drogas, abuso, violência, né? Essas são pequenas, né, de uma maneira bem irônica, consequências que a gente vai ter com essas crianças, que pode ter com essas crianças que passaram por isso. Então, elas precisam de um cuidado e de um olhar muito especial para elas por conta das perdas. Imagina o que é para uma criança não poder voltar, não ver o pai, não ver a mãe, a pessoa que foi perdida, e não ter uma casa, de repente, o lugar que ela conhece para poder voltar, estar em casa de pessoas onde elas não são bem-vindas. No caso de Mariana, por exemplo, as pessoas, elas não são bem-vindas em Mariana. A população de Mariana não quer que eles estejam lá. As crianças sofreram muito na escola, foi preciso construir uma escola só para elas, porque ali todos são chamados de pé de lama. Eles dizem que a violência e a pobreza e o número de pedintes aumentou depois disso, e eles responsabilizam a população de Bento Rodrigues e da outra cidade. E isso vai acontecer com Brumadinho também, né? Então, você tem muitas consequências para além disso que só vão piorar a elaboração do luto.
e a gente tem um risco alto de ideação suicida e de suicídio, né? E no caso de Mariana, isso já foi comprovado. Então, isso é só para começar a pensar. Com relação à negação que foi dito, aí eu posso passar, então, para tentar explicar as fases do luto, pode ser? Ou tem alguma pergunta antes disso? Pode ser, sim. Lá em Brumadinho, a gente chegou a ter contato com algumas perdas que também são pessoas que não perderam nem financeiramente, nem perderam um parente, mas perderam conhecidos, perderam clientes e também ficam impactadas. Então, não se pode comparar a dor nesse momento, né? Porque essas pessoas também perdem, elas também ficam impactadas e a vida delas também fica alterada. Sim. Então, não existe dor maior nem dor maior, nem dor maior nem dor menor, né? Existe dor. E a gente acolhe a dor que vem, né? Com o mesmo respeito e na mesma proporção. Então, alguém que perdeu familiares e casa e todos os bens, a dor dela tem a mesma qualidade daquele que perdeu colegas ou de que perdeu, sei lá, as galinhas, né? Em termos de valor de dor, o valor é o mesmo. E isso é importante para eles, é importante que eles sejam acolhidos dessa maneira. Quando alguém vem e diz para a gente, mas o que eu perdi não é nada perto do que o outro perdeu. Eu geralmente digo, não, o que você perdeu é muito importante porque é a sua perda, é o que você perdeu. Né? Você não perdeu aquilo, então você não pode chorar por aquilo, mas você sofre pelo que foi perdido. Então, eu sempre valorizo muito aquilo que a pessoa o sofrimento daquela pessoa, porque ele é real, não é? Ele é real. Aquelas pessoas que têm o seu comércio, por exemplo, prejudicado, ela tem toda uma família prejudicada em função disso. Então, não dá para a gente desqualificar, né? Então, você está certo com relação a isso. E ele tem um luto também. E ele pode adoecer do mesmo grau do outro. Tá? E esses adoecimentos todos, ou mesmo a tentativa de suicídio, ou o estresse pós-traumático que as pessoas falam, porque nós já sabemos que nessa fase todos terão os sintomas do estresse pós-traumático, mas que estresse pós-traumático mesmo será uma minoria que irá apresentar ao longo do tempo. Mas todos eles estão em sofrimento e pessoas que você nem imagina, de repente alguém que foi afetado, na nossa opinião, de longe, pode vir apresentar o estresse pós-traumático, enquanto alguém que perdeu a família inteira e todo o resto pode não apresentar o estresse pós-traumático, porque depende de todas as nossas ferramentas internas para esse enfrentamento, não é? Com relação ao luto... Só mais um ponto lá, só para as pessoas que não foram para lá saber. Lá em Brumadinho teve muito pouca perda material, a cidade está intacta. Foram dos afetados, muitos poucos foram com perda material. Né? A perda humana foi realmente o que está impactando lá. Só para colocar ponto. Tá. Acho que eu me refiro também em Mariana, né? Porque ainda tem gente trabalhando em Mariana. Por exemplo, em Suzano, a gente está enfrentando situações de alunos que acordaram atrasado no dia, né? Então não estavam na escola na hora do tiroteio. E tem uma responsabilidade neles, porque assim, eu não estava lá para ajudar meus amigos. Então cada um vai apresentar um tipo de sofrimento, né? E esse sofrimento tem um impacto neles. Tem aqueles que estudam à tarde, então eles também entendem que eles não estavam lá para ajudar, que eles não participaram. Então, não importa, né? A gente agora até está falando de Brumadinho, mas acho que vocês estarão em várias outras situações, já estiveram em outras. Acho que essa conversa nossa é ampla, né? Acho que em todas as situações, inclusive no telefone, para as questões que vêm a partir daí. E o suicídio é uma delas, né? Que provavelmente já tá aparecendo lá em Brumadinho. Até onde eu sei, já começou a aparecer, algumas pessoas já manifestaram a ideação, por conta do sofrimento ser muito grande. Com relação àquilo que me foi perguntado, né, sobre as pessoas que fizeram velório, mas mesmo assim negam, a gente precisa entender que nós precisamos dar conta de entrar em contato com aquela falta.
O luto é o preço do amor, né? O preço que a gente paga por amar alguém. E ele também depende do vínculo, né, que nós temos com aquela pessoa, ou com aquela coisa, ou com aquele animal. E depende do tipo de vínculo. Então, o luto vai depender do tipo de vínculo que nós temos, vai depender da nossa dependência daquele vínculo, daquela pessoa, do lugar que essa pessoa ocupa na nossa vida, do lugar social que essa pessoa, ou que aquilo que foi perdido ocupa socialmente, né, tem socialmente, das nossas ferramentas internas para enfrentar isso. Então, como eu vou enfrentar isso? E algumas pessoas, elas não dão conta de entrar em contato com a realidade imediatamente. E no caso da morte traumática, ela desestabiliza, ela traz o choque, você entra em choque. Então, quando você está em choque, você está anestesiado, então isso dificulta você entrar em contato com a realidade em todos os sentidos. E ela te desestabiliza. Então, a necessidade de negação, ela aumenta. Então, a negação, ela já faz parte do luto de um modo geral. Então, alguém morre, durante muito tempo, o enlutado fica procurando por aquilo que foi perdido, seja pela pessoa, seja pelo animal, seja por outras situações, por partes do corpo, por exemplo. É muito comum alguém que sofre uma mutilação, perde um braço, por exemplo, que ele faça de conta durante muito tempo que o braço está lá, só está quebrado e ele não está sentindo. Ele não olha para o braço, porque se ele olhar, ele vai ter que ver que o braço não está, e ele vai se enganando de que o braço está lá. Então, o luto, ele tem essa característica de loucura, né? O enlutado se imagina, tem a impressão de que ele está louco, e ele não conta para ninguém o que ele sente, para que as pessoas não pensem a mesma coisa dele. E isso tudo, entrar em contato com a realidade, depende da capacidade que a pessoa tem e do tempo que ela se sente capaz de entrar em contato com a verdade. Então, a pessoa que tem um caixão lacrado, ela tem mais tempo para negar, né? Ela se possibilita mais tempo de ficar na esperança. E isso dificulta também o tempo que ela vai entrar em contato com a falta e que ela vai, então, ela aumenta o tempo de compreensão da perda, e com isso ela aumenta o tempo de luto dela. Isso é normal e é esperado, principalmente em mortes, na morte escancarada, né? Em mortes traumáticas. Algumas outras situações que vão nos dizer que que aquele luto é um luto complicado, que é um luto preocupante, que pode trazer um adoecimento. Mas a morte escancarada por si só, a morte traumática, ela já é um complicador, ela já é uma morte de risco para adoecimentos de um modo geral. Lembrando sempre que a maioria das pessoas vai conseguir superar, né? A maioria tem condições de superar isso. Então, esse recurso que você me disse, né, que a pessoa está usando, é mesmo um recurso de proteção, né? Utilizar a negação na tentativa de que essa pessoa volte. Ela utilizaria isso em outras circunstâncias, mas o caixão lacrado permitiu, deu a ela mais oportunidade. Se o caixão não estivesse lacrado, ela também faria isso, né, numa outra possibilidade, e faria isso silenciosamente, que é o que os enlutados fazem. O que os enlutados fazem? Eles seguem pessoas na rua, pessoas que parecem com quem morreu, né? Brincam com animais na rua que se parecem com o animal que ele perdeu, mas eles não contam isso para ninguém, é silencioso. Agora, quando o caixão está lacrado, ele pode falar que não era a pessoa, que está sendo enganado, e as pessoas vão concordar com ele, porque isso é de fato uma possibilidade, né? Então, as pessoas, ele é melhor compreendido, vamos dizer assim, né? Mas acho que é importante ter alguém para dizer para ele: ok, mesmo, mas o que acontece se não for a pessoa que está lá? Então, onde está a pessoa que você perdeu, né? Então, nominar essa pessoa. Então, se for João, então, o João não estava dentro daquele caixão, mas onde ele está agora? Qual é a chance do João estar vivo? E permite que essa pessoa faça essa elaboração. Muito provavelmente ele vai concluir que o João está morto. Então, se não era o João que estava no caixão e se o João está morto, então como é que você vai se despedir do João? Quais são as possibilidades? E, geralmente, em casos de desastres, as possibilidades são os rituais que se faz no local do desastre, que já foi feito lá em Brumadinho, né? Já teve um voo por lá,
No momento em que todos puderem caminhar em Brumadinho, isso também será feito com certeza. Se deve ser cobrado, inclusive da Vale, que se permita que se faça ali, talvez um memorial, alguma homenagem aos mortos. Um lugar, como foi feito aqui em Congonhas, com um lugar onde caiu o avião da TAM, como será feito ali na Boate Kiss, né? Então se faça um lugar onde as pessoas possam ir homenagear os mortos, porque é uma maneira de ritualizar, e essas ritualizações ajudam no encerramento de ciclos. Isso é importante. Não sei se respondi para você, não lembro o nome da pessoa que perguntou sobre essas negações. Oi, respondeu sim, é Pedro. Bom, Oi, Pedro. Obrigado. Obrigado. Posso continuar? Tem alguma pergunta? Não? A gente tem agora, acho que, pouco tempo, é isso? Vai me dizendo sobre o tempo, tá bom? Elaine, o tempo, fique à vontade para você. A gente tinha idealizado dar umas 2 por conta da tua disponibilidade, mas se você quiser passar um pouquinho, você fique à vontade, tá? Ah, tá bom. É porque eu tenho consultório às 15 horas. Tá bom. Bom, então voltando então para essa questão das fases do luto, né? Bom, deixa eu só seguir então um pouquinho meu script aqui com relação à morte escancarada, que é o caso dos desastres e das emergências também, né? A questão dela ser repentina, dela ser inesperada. Então, toda morte esperada, que geralmente vem na velhice ou na doença, e que na doença a gente pode entender como uma morte normal, que a gente não entende nunca a morte normal, principalmente na infância, né? E a morte é normal na infância, na adolescência e na juventude, quando aquela pessoa não tem condições físicas para chegar à velhice, né? Ela está doente. Então a gente precisa entender que aquela morte é normal para poder estar junto com as pessoas. Então, nesse tipo de morte, a angústia, a ansiedade e o medo, eles preparam as pessoas para a perda. No caso da morte abrupta e violenta, isso não existe, né? Então, o que existe é o choque, é o susto. E isso desestabiliza as pessoas, desestabiliza muito. E isso dificulta a elaboração do luto e prejudica muito o luto. Então, essa possibilidade de um luto ser mais longo. E aí, acho que é importante poder falar do tempo do luto também, que sempre brinco que é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber quanto tempo dura o luto. E é importante dizer assim, o luto não tem tempo. O luto depende muito de cada um, o luto é individual e depende daquilo que eu já disse, né? Do tipo de vínculo que eu tenho, da importância daquela pessoa na minha vida, do lugar social que ela ocupa, enfim, e das ferramentas internas de cada um. Então, cada um vai precisar de um tempo, primeiro para entender que a pessoa morreu, que isso demora muito, né? E no caso da morte abrupta e sem corpo, demora ainda mais. E depois que você entende, você precisa de um tempo para fazer planos para a sua vida sem essa pessoa. Porque as pessoas enlutadas, elas tendem a se sentir muito culpadas em fazer planos para a vida dela. Porque se eu faço planos para a minha vida sem a pessoa que morreu, então é porque eu estou feliz com a morte dela. E aí as pessoas, então, costumam a demorar muito para aceitar essa possibilidade. Então, tudo isso vai aumentando o período de luto, que tem a ver com aquelas fases do luto que vocês já devem ter ouvido falar, que é a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Né? Essas fases, elas acontecem todas juntas ao mesmo tempo, misturadas, né? Uma se sobressai mais que a outra em alguns momentos, mas elas estão misturadas. Mas acontece, às vezes, da pessoa ficar mais em uma, né? Ou muito tempo em uma, que, por exemplo, isso que a gente acabou de falar da negação. As outras fases, elas estão dentro da pessoa, mas ela está se segurando na negação de que a pessoa morreu ou de que aquele era o corpo, porque isso possibilita a ela mais tempo para entrar nesse processo de aceitação ou de compreensão da perda, né? Na verdade, sempre vai ser um mecanismo de defesa da pessoa. E aí, esse tempo, né, a gente fala, eu vou colocar isso aqui nessa... se tem alguém aqui que já assistiu alguma palestra minha no Amigos do Zip, sabe que eu nunca falo em tempo. Mas eu vou colocar isso aqui nessa palestra, mas todo mundo que está aqui está proibido de repetir isso. Vocês prometem que vocês não vão repetir o que eu vou falar. E eu vou falar e vocês vão esquecer imediatamente, tá? As pesquisas indicam que o tempo de luto varia de 3 a 6 anos. Ouviram? Então agora esqueçam isso, por favor.
Tá? Por que eu peço que esqueçam? Porque senão vocês vão falar assim para sua mãe que está há 7 anos. Mas a doutora Elaine falou que só dura 6 anos, né? Então, por favor, esqueçam, a gente nunca fala em tempo, porque algumas pessoas vão precisar de mais tempo, outras vão precisar de menos tempo, e outras, de fato, não vão ficar de luto, porque não tinha vínculo. Outras ainda vão achar uma bênção, né? Porque finalmente se livraram daquela pessoa que incomodava muito. Então, a gente precisa entender qual é a história de cada um, né? Pais, por exemplo, eles chegam a ficar de 10 a 12 anos para se desfazer das coisas dos filhos. E aí você pode pensar num luto de 10 a 12 anos, até para eles poderem seguir em frente sem os filhos. E isso é normal, tá? Não tem nada de não normal nisso. O que vai dizer que não está normal são outras coisas que vão se agregar a isso. Espero que eu tenha me feito entender. Porque as pessoas ficam muito, nossa, mais 10 anos, mais 12 anos, que isso não é demais. Depende muito da importância daquilo que foi perdido na sua vida, o quanto a sua vida está ligada àquilo. E no caso de pais, a gente sabe hoje o que significa hoje, e principalmente no século XXI, que está mudando, né, muda o filho na vida das pessoas, que é diferente do século XIX, tá? Então, tudo isso vai interferir no tempo do luto. E no caso de mortes abruptas, o tempo do luto tende a aumentar, porque a pessoa tende a demorar mais tempo para entrar em contato com a verdade da perda. Não sei se me fez clara. Então, com relação à negação, ela tende a durar mais tempo, por exemplo, embora todas as outras coisas estejam acontecendo. Então, o que são as outras coisas? Bom, negação. Eu não acredito na morte, vou fazendo algumas coisas para que ela não seja real, e aí a barganha é tudo que eu faço para a pessoa que morreu voltar, ou para aquilo que foi perdido voltar. Então, por exemplo, não acreditar que quem está no caixão é a pessoa, e aí eu começo, ela pode estar na selva, pode estar lá no meio no bosque, e aí eu não vou no bosque, porque se eu for no bosque, ou não deixo ninguém procurar no bosque, porque se eu procurar e não achar, eu vou ter que entrar em contato com essa realidade, né? Eu não ponho nome, por exemplo, eu não anuncio para as pessoas que a pessoa, minha pessoa que está desaparecida, estava, por exemplo, naquele local, naquela hora. Porque se eu anunciar para as pessoas vão saber que morreu. E se mais gente souber que morreu, então essa pessoa vai ter que estar morta. Não sei se me fiz entender. Isso é uma barganha. Por exemplo, não colocar o nome no obituário, para aqueles que colocam sempre no obituário. Então, uma família que sempre coloca o nome da pessoa no obituário, de repente alguém não coloca. Porque se eu colocar nome no obituário, ele tem que ficar morto. Então, isso é um exemplo de barganha, mas existem vários outros exemplos. Uma pergunta que me fazem muito. Não dar as roupas do morto é um exemplo? Pode ser, mas ninguém tem que dar a roupa do morto como as pessoas fazem. Na verdade, ter as roupas de quem morreu é saudável, né? As pessoas podem e devem ter as roupas e só se desfazer das roupas quando elas se sentirem aptas para isso, né? No momento delas, do enlutado. É o enlutado que decide quando e como ele está pronto para se desfazer daquilo. Porque ele se alimenta daquelas roupas, ele precisa do cheiro, ele precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa vestir, né? E isso é saudável, não tem nada de ruim nisso. E no caso das mortes abruptas, a pessoa precisa disso por mais tempo, e às vezes demora tempo, inclusive, para entrar no quarto ou para tocar nessas roupas, porque fazer isso é concretizar a perda, então tem a ver com a negação e tem a ver com a barganha. A raiva vocês estão vendo lá, né? Todo mundo brigando com a empresa, porque é uma raiva justa, é uma morte que não precisava acontecer, mas mesmo em qualquer tipo de morte, sempre tem raiva, porque na verdade a vida puxou o tapete, né? A vida fez, você tem raiva da vida, você tem raiva da pessoa que morreu porque ela não podia fazer isso com você. Então, o enlutado, ele está sempre sem paciência, fácil de brigar, fácil de discutir, isso ok, né? Mas ele também, a raiva vai para dentro e vira culpa. Então, geralmente as pessoas se culpam muito. Então, como eu falei para vocês,
dos meninos de Suzano que acordaram atrasados, né? Atrasados, então eu tenho muita culpa nisso, de acordar atrasado e não poder estar com os amigos para ajudar os amigos, né? Ou faltar naquele dia, ou estudar à tarde. Então, a culpa é a raiva que é jogada para dentro. Ou, que é pior, que é jogar na inveja, né? E inveja como os amigos do Zip sabem, né? Inveja é um sentimento humano, é normal, todo mundo sente inveja, mas nós aprendemos que é feio, que não se deve sentir inveja. E a pessoa enlutada, ela sente inveja. Então, um marido que perdeu a esposa, ele vai dizer para você que ele não gosta de ver o vizinho com a mulher dele, que a mulher do vizinho nem é tão boa. E no fundo o que ele pensa é que a mulher do vizinho podia ter morrido e não a dele. Mas ele não pode falar isso, né? E aí muitas vezes ele diz, né? Eu tenho inveja da minha irmã que está com todos os filhos lá e fui eu que perdi o filho. Então, a inveja é a raiva voltada para fora, voltada para as pessoas que têm as suas vidas que não foram alteradas por aquilo. E para piorar é alguma coisa feia, é alguma coisa proibida, imoral. Eu não posso sentir isso, porque isso é proibido. Então, me torna uma pessoa muito ruim. Então, a raiva ela é cheia de componentes inadequados e que piora o processo de luto. A aceitação, que na verdade, a depressão, né, que seria, talvez o nome na verdade seria tristeza e não depressão, que é esse momento em que você tem que entrar em contato com a realidade, ou seja, a pessoa morreu mesmo, eu não posso negar isso, e morrer significa nunca mais, né? E o nunca mais é horrível, e aí você vai entrar no sofrimento. E o sofrimento é horroroso. O luto é o momento mais difícil na existência humana. Então, toda a vida do ser humano, ele não vai passar por nada pior do que o luto. Então, isso já dá uma dimensão do que é luto. E o momento do sofrimento do luto é esse momento da tristeza, que é quando você entra em contato com a perda. É essa dor insuportável, horrorosa, que é uma dor física. As pessoas sentem dor no peito, sufocamento, né? Taquicardia, dificuldade para ficar em pé, muitas vezes tontura, e esse buraco sem fundo, né? Essa angústia imensa. Não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, não tem vontade de levantar da cama. É muito parecido com depressão, mas é tristeza. E o que seria a aceitação, que seria a última fase da Elizabeth Kubler-Ross, na verdade seria esse processo todo, e ao final, quando a pessoa entende, né, que o outro morreu e que você precisa seguir em frente. Então, esse término do processo é o que ela chama de aceitação. Ou seja, quando você segue a sua vida porque você precisa fazer planos mesmo sem a pessoa. Ou seja, você compreendeu a morte e você vai seguir em frente. Mas isso não quer dizer que a dor acabou. Então, esse é o processo de luto. E no caso do luto por desastres, ele é sempre muito mais difícil. Ele é sempre uma possibilidade de o que a gente chama de luto complicado, porque ele possibilita adoecimentos. Vocês talvez ouçam falar em luto patológico. Esse é um termo que não se usa mais, ele está em desuso. Hoje a gente usa o termo luto complicado, porque luto não é doença. E quando a gente diz luto patológico, a gente está dizendo que o luto é uma patologia, ou seja, doença. Luto não é doença, luto é um processo normal, necessário e saudável. Ele é horroroso, mas ele é saudável. É preciso passar pelo luto, porque é só enfrentando essa dor e esse sofrimento insuportável, é que ele é tão horroroso, que o indivíduo vai buscar nele forças e instrumentos para ele conseguir sair disso e seguir em frente. Então, é assim que ele se fortalece e é assim que ele sai do luto. Se ele não enfrenta essa dor, então ele não consegue sair. É aí que entra a depressão ou os outros distúrbios de ansiedade, ou ele fica estagnado quando ele é medicado, por exemplo, né? Então, se ele é medicado, ele tem aquela falsa sensação de felicidade, mas o luto fica ali suspenso. No momento em que a medicação sai fora, esse sofrimento vem, e ele vem em outras proporções, né? Em proporções multidimensionadas, e às vezes ele nem vem em forma de sofrimento mental, em forma de angústia. Ele vem já em processo de adoecimento, né? O que é muito pior. Tem uma questão nas tragédias, né, nos desastres, que é um facilitador do luto,
que não tem nas emergências, por exemplo, né? No caso de suicídio, é um dificultador, porque no suicídio ninguém fala, ninguém quer tocar no assunto, então isso dificulta o luto, porque o enlutado fica muito sozinho. No caso das tragédias, dos desastres de morte em massa, existe um facilitador, porque todo mundo, muita gente está passando por isso, então essas pessoas elas ficam juntas, então elas podem viver juntas esse luto, então elas choram juntas, elas negam juntas, né? Elas têm raiva juntas, então você começa a ver esse processo de que todos juntos vão entrar com um processo contra a empresa, todos juntos fazem uma passeata contra isso, né? Enfim, tudo isso é o processo de luto em ação, né? Mas eles estão juntos, então isso facilita a elaboração do luto, então isso é um facilitador, né? E eles podem falar, eles podem elaborar. Então, as pessoas enlutadas juntas, elas se ajudam. Tem uma frase de uma amiga minha que perdeu, é uma pessoa que hoje ela é a maior especialista em luto parental, porque ela perdeu 2 filhos assassinados e se especializou nisso. E ela diz que luto compartilhado é luto amenizado. E eu acho que ninguém entende disso mais do que ela, né? E é exatamente isso que acontece nos desastres. As pessoas se unem, né, na sua dor. Então, isso ameniza muito. Então, elas vão fazer tudo junto. Mas, por outro lado, existe um desgaste muito grande na luta delas. Porque, vamos voltar para a Mariana, né? Para vocês verem, são 3 anos que eles estão lutando contra a empresa, né? Lutando para conseguir de volta aquilo que eles perderam. Então, existe um desgaste muito grande. Na Boate Kiss, foi 2013, então todo esse tempo eles estão lutando para serem reconhecidos nas suas perdas. Então, tem esse desgaste. Mas o que é facilitador é que eles estão em grupo. Tem uma outra coisa que atrapalha, é a mídia. Né? A mídia desrespeitadora, ela desrespeita, ela invade e ela prejudica a expressão dos sentimentos, ela explora isso, ela devassa isso, ela joga essa pessoa e a história de vida dela na casa de todos os outros indivíduos que não tem nada com isso. Dependendo da história que a mídia pega como a mais sensacionalista, ela aumenta muito essa história, e aí essa pessoa que vira o mártir da tragédia, ela não pode ir para lugar nenhum sem ser reconhecido, e durante muitos anos ela vai ser, enfim, ela não vai ter paz. Um exemplo disso, que não tem a ver com desastre, mas tem a ver com emergência e tragédia, seria a Isabella Nardoni, né? A mãe da Isabella Nardoni, olha quantos anos já se passaram, até hoje ela é parada na rua para alguém dar um abraço nela, para alguém falar alguma coisa, né? Será que ela quer isso? Então, se na tragédia surgir uma pessoa nesse nível, a vida dessa pessoa será para sempre nesse nível de incômodo, né? Sem privacidade. Então, a mídia vai fazendo isso. A mídia pode ajudar muito, né? Uma mídia bem estruturada, bem organizada, ela pode ajudar muito, ela é um objeto de muita ajuda, mas a mídia, ela trabalha muito com sensacionalismo, ela faz coisas absurdas, né? Aqui no velório em Suzano, nós tiramos muito repórter, né, que entrou, eles eram proibidos de entrar ali no velório, tinha um lugar, nós tiramos muito repórter entrando e entrevistando mãe que estava chorando do lado do caixão. Então, só para vocês sabem disso, vocês viram isso lá, né? Tem a questão da falta do suporte também, né, nesse luto. Então, o que acontece? Tem gente demais para ajudar, isso também vocês viram, sai gente pelo ladrão, e essas pessoas que vão para ajudar. Tem gente que vai lá com má intenção, é uma minoria, é um número menor de pessoas, mas profissionais que vão lá como pessoas que vão para ajudar, mas que estão lá mal intencionados, para levar para o consultório particular, para advogados que já estão lá para orientar as famílias, para processar porque eles querem ganhar a parte dela, uma série de coisas. Tem muita gente que é boa, que está com boa vontade, mas que não é preparado para estar lá, que vai com outro tipo de conhecimento e que faz coisas erradas e que atrapalham, que prejudicam, e que saem adoecidos do local e ainda podem adoecer aquelas pessoas que já estão com grandes problemas. E tem gente que é a minoria também,
que é preparado para estar lá, né? Então nós temos uma falta de suporte, né? Porque a minoria é uma minoria que de fato está preparada, então a gente pode entender isso como uma falta de suporte, né? Os profissionais que são os cuidadores muitas vezes ficam envolvidos nisso e também passam a ser vítimas ou pessoas afetadas, então eles também podem precisar de cuidados, né? A dificuldade na condução dos rituais é um dificultador na morte escancarada, né? A necessidade de apoiar e ser apoiado, essa devassa, e aí a questão. E a gente tem todo tipo de luto que vai ser desencadeado nesses processos de desastres, né? Além de todo esse processo, você vai ter coisas que ainda dificultam. Então, por exemplo, luto parental. Então, por caso de pais que perderam filhos, esse luto é um luto que é diferente de todos os outros. Nós olhamos ele de uma maneira diferente por causa do vínculo que se estabelece entre pais e filhos, olhando que é um luto, primeiro, já é um luto com possibilidade de adoecimento. Se é um luto por tragédia, uma morte abrupta, e ele aumenta a possibilidade de adoecimento, né? E ainda é um luto para sempre, né? Um luto diferenciado, então é um luto preocupante. Aí você vai ter luto suspenso, que são essas pessoas que não podem reconhecer a morte porque o corpo não surgiu. Você tem essas pessoas que reconhecem a morte, que são esses que tiveram o velório e têm o atestado de óbito na mão, inclusive, então, que a gente chama de luto adiado, né? Que são as pessoas que reconhecem a morte, mas que não iniciam um processo de luto, porque não conseguem dar conta disso ainda, então aí você entra no processo de luto adiado. E esse luto adiado, ele pode ser de muitos anos, né, de 10 anos, enfim, de quantos anos essa pessoa precisar, e aí a gente tem já um processo de adoecimento. Algumas situações não são autorizadas, então luto por animais, por exemplo, geralmente não é autorizado, luto pelo terreno que foi perdido, pela casa que foi perdido, pelo bem, de repente, aquele carro que você lutou tanto para comprar, é só um carro que você perdeu, isso não tem a menor importância, então é um luto não autorizado que pode trazer um processo de adoecimento e todas as outras coisas que foram perdidas, que não são autorizadas. A gente pode ter, para algumas pessoas, um luto crônico, que são pessoas que nunca vão conseguir sair do luto, vão seguir para o resto da vida, que podem, inclusive, não aguentar e se deixar morrer ou mesmo buscar a morte, né? E o luto traumático, que é sempre por conta do trauma, e aí a gente vai ter o estresse pós-traumático e outras psicopatologias que surgem de um luto traumático, chegando até ao suicídio. Então, essas são as possibilidades de luto que a gente vai encontrar aí. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Eu estou olhando aqui na... tem uma outra coisa que eu preciso falar, que não é o caso, talvez, de Brumadinho, ou talvez seja, isso eu não sei, mas que algumas pessoas, elas perdem partes do corpo nessas tragédias, né, nos desastres. Elas não morrem, mas perdem partes do corpo. E aí fica nelas a obrigação de agradecer por estar vivas. Então, aí também tem um luto não autorizado, né? Porque elas não são autorizadas a sofrer por isso. Às vezes elas não perdem parte do corpo, mas elas perdem as possibilidades físicas. Então perdem movimentos do corpo, às vezes ficam cegas ou perdem a audição, tudo em consequência do desastre. E há um luto significativo aí, mas também não há autorização, porque elas são obrigadas a agradecer por estar vivas. Tem os outros afetados que não são considerados, né? Então, os profissionais que estão trabalhando lá em Brumadinho, esses profissionais, já se espera adoecimento deles, inclusive suicídio, porque vocês viram o que é trabalhar nessa condição, né, de se arrastar na lama, de cheiro insuportável, enfim, de tudo que eles estão vivendo como profissionais. E eles não têm o luto deles autorizado, então, como é surgir isso? E outras pessoas que você nem imagina que foram afetadas e que são afetadas e que também não são reconhecidas. Então, acho que não sei, gente, me perguntem mais, não me lembro mais. Elaine. Sim. Oi. Lá em Brumadinho tem uma realidade que já se corre lá, já se tem isso como verdade, que as buscas vão continuar, porque se pararem as buscas,
como tem muito filho lá na lama, a grande chance, muitas vezes, muitas pessoas já verbalizaram isso, de ir até a lama tentar achar. Então, se os bombeiros profissionais pararem com a busca, vai haver uma invasão daquele pedaço, né, de uma maneira totalmente degradante, um drama violento. Então, eles continuam a busca, principalmente, né, por causa disso, para impedir que a população invada lá a lama e vá atrás do seu ente. Sim. Então, é aquilo que eu estava te falando. Você falou de filho, né? Foi isso que eu entendi? Pais. Pais, porque é uma, né, essa ligação maior, né, de pais que tem o filho coitadinho, né, tem aquela coisa de proteção, do pai proteger o filho, da obrigação paterna de proteção, né? E que ele não admite, né? Ele quer o corpo do filho. E quanto mais o tempo passa, pior a possibilidade dele encontrar o corpo do filho, né? Isso aconteceu na Gol, no acidente da Gol, porque algumas pessoas que estavam mais próximas da asa, por exemplo, elas derreteram, né? Então, o que aconteceu foi que eles conseguiram raspar a asa e conseguiram achar membrana. Olha isso. E pelo DNA fizeram um reconhecimento 54 dias depois, que foi até rápido, né? Mas naquele caso eles tinham como fazer isso. No caso de Brumadinho fica mais difícil, porque está espalhado, né? E até as membranas vão desaparecer, eles vão conseguir talvez ossos, né? Mas de qualquer maneira vai chegar um momento em que eles vão precisar dar por encerrado, e a gente sabe que algumas pessoas não serão encontradas. Isso aconteceu nos tsunamis, né? No tsunami de 2004, foram 504 corpos, se eu não me engano, que não foram identificados. Eles até tinham os corpos, mas não conseguiram identificar. Porque tem pessoas que nem sabem, né, que o doente estava lá. Então, isso vai acontecer. Não vai ter jeito. O que eles sabem também é que a lama já vai estar tão seca, né, que o que esses pais vão poder fazer é escavar e vão ter menos riscos. E aí, mas também é um tempo, sabe, que eles precisam, porque tem a ver com esse tempo que eu estou falando. Todo mundo está na crise, né? Na crise não se faz nada. Então, eu imagino que o pessoal da Vale está sendo bem orientado, né? E é mais barato para eles seguirem nas escavações mesmo, e nessas escavações talvez eles consigam encontrar, mas provavelmente haverá um ou outro que talvez eles não encontrem. E eles vão ter que encerrar essas buscas em algum momento. Espero que encontrem todos, mas isso sempre acontece de ter que encerrar as buscas. Mas é um tempo também que as famílias precisam, para entender, porque as famílias acabam entendendo isso, né? Que não tem, o filho não voltou e não tem. Então tem esse período de drama, tem esse período de revolta que faz parte, mas o que acontece é que junto com isso vem vindo as associações de familiares de vítimas de desastres, que também já estão em ação, acolhendo essas famílias, e que também já vão falando, trazendo coisas que as coisas vão se acomodando, né? As informações vão se acomodando. Uma outra informação técnica é o luto da parte, né? Que isso eu estou passando para outras pessoas, porque eu não sabia, pelo menos, de que quando você encontra uma parte do corpo, o enlutado é obrigado a assinar um acordo que o resto que foi encontrado vai ser cremado comum e não vai haver um novo velório, né? O velório achou uma perna, o velório da perna, e ficou. Sim. E se encontrar mais alguma coisa, ele já sabe que ele nem vai saber que encontrou. Sim. A parte do corpo foi encontrada vai ser cremada junto com as outras partes, né? Também é um drama para aceitar isso. Na verdade, por quê? Né? Porque ao encontrar uma parte, ele tem o que ele precisa simbolicamente, que é o atestado de óbito, que é onde ele vai ter a prova de que aquela pessoa está morta. E aí ele fecha o ciclo, né? Então, isso ajuda muito, mas mexe com a dignidade, né? De que eu só encontrei uma parte do meu filho. Porém,
chega um momento em que eles começam a rezar para encontrar pelo menos um pedaço, né? Isso foi o que aconteceu em vários outros desastres, mas isso ficou muito claro no da Gol, né? Isso está, inclusive, num livro. Aliás, que eu estou até com esse livro na mão, porque eu acabei de receber vários que foram encomendados, né? Eu falei que a gente está escrevendo um livro agora, que é sobre desastres aéreos, e a gente encomendou. Chama, olha, eu vou te mostrar esse livro, Ninguém Ficou para Trás, que é sobre o acidente o resgate dos corpos da Gol, né? Essa pessoa vai escrever um capítulo no nosso livro, por isso que eu estou com ele e outros aqui na minha mão que eu recebi agora. Tá aqui no livro, e ela também contando para nós, quanto a família dessa última pessoa que foi encontrada agradece a equipe que encontrou a membrana, que por eles terem raspado a asa, se dado ao trabalho de raspar a asa, encontrar uma membrana e poder ter feito a identificação do DNA. E agradece também porque enquanto isso não foi feito no IML, a equipe estava no local procurando por essa pessoa lá na floresta, que é o que vai acabar acontecendo aí, né? A equipe está aí procurando, mesmo sem possibilidade de encontrar depois de um tempo, a equipe vai continuar. Então, para você ver o que acontece, né? Chega um momento que a família até agradece, né? Mas até ela chegar no ponto de agradecer, ela xingou muito, né? É preciso, né? É preciso, a família precisa desse processo todo de pôr essa raiva para fora, porque, na verdade, aquela pessoa não precisava ter morrido, não é? E a Vale... Oi, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Com as mídias sociais, eu tenho visto que muitas pessoas têm conversado com as pessoas, feito textos como se estivesse conversando com a pessoa que faleceu, né? Às vezes no aniversário, dá os parabéns, tal, e isso fica por muitos anos. Isso é normal? Como tratar isso? Como ficar na pessoa? Tá. Ó, eu vou responder e depois, se tiver mais alguma ainda assim, porque daqui a pouco eu tenho que ir embora, infelizmente. Ficaria aqui com vocês a tarde toda. Olha, é normal e eu vejo até com bons olhos. Porque, veja, independente de ter desaparecido, tá? Em qualquer situação, o enlutado ele é muito solitário. Ninguém quer falar com ele sobre a pessoa que morreu. Porque todos nós entendemos que é melhor ele não falar. Porque é melhor para nós, na verdade, que a gente que não sabe o que fazer, né? E ele fica muito solitário. Ele talvez não precisasse disso se a gente conversasse com ele, mas a gente não conversa. Então, a mídia social é um recurso que ele tem. E ele conversa com quem morreu, ele só não conta para ninguém. E ali é uma homenagem que ele faz, é um lugar de homenagem, e não é só isso. Quando ele faz uma homenagem, por exemplo, escreve, meu filho, hoje faz 1 ano, enfim, qualquer coisa que ele coloque ali, existe uma possibilidade de outras pessoas conversarem com ele, porque existe uma interação. É mesmo 1 ano, puxa, e as pessoas até conversam com ele. Eu estimulo até meus pacientes, muitas vezes, a entrar nessa rede, que era da pessoa que morreu, e pedir coisas que são importantes para ele. Então, assim, olha, se alguém tem um caderno do meu filho, manda para mim, ou do meu marido, né? Se alguém tem foto, né? Se alguém que tem uma história para me contar. E isso passa a ser um ponto de encontro entre pessoas enlutadas que podem conversar sobre os mortos. Isso não é ruim, né? Isso não é ruim. O que me parece que não é muito legal são as pessoas que são informadas que a pessoa está fazendo aniversário, né? Mas eu acho que se a gente lidar com o fato de que a morte é um processo natural, que aquela pessoa assim morreu, e que alguém está usando aquela mídia de uma maneira legal, e que o preço que você paga por isso é ser informado de que aquele dia é aniversário dele, ok. E o que você pode fazer? Já que você foi informado, vai lá e cumprimenta, né? Vai lá e conversa com a mãe, com a esposa, olha... Hoje é aniversário dele, queria saber como é que você tá. Por que não? Né? É uma maneira de você estar... Ou melhor ainda, pega o telefone, né? E liga para a viúva, para o viúvo, para o filho, para o pai, para a mãe, e liga, olha, o Facebook me avisou que hoje é aniversário, então quero saber como você está. Eu acho que tudo tem um lado positivo. É que a gente tem tanto preconceito com a morte que tudo isso nos incomoda, mas não é ruim, não. Na verdade, tem
um lado muito bom nisso, para ser utilizado e aproveitado. Respondi? Elaine. Meu nome é Lenita. Oi? Meu Oi? nome é... Oi, não está ouvindo direito? Meu Agora... nome é Lenita, está me ouvindo? Lenita? Isso. Oi, Lenita. Eu sou uma sobrevivente, né, do voo, quer dizer, meu marido foi no voo da Air France, hoje sou voluntária do CVV com muita felicidade. Oi, Lenita. Escutei tua palestra e realmente foi incrível, porque realmente foi tudo isso que a gente passou. A morte, esse luto coletivo, a queda do avião, é muito triste para a gente. A minha filha ficou com 3 anos na época e foi muito difícil. Bom, é isso. A gente não conseguiu achar o corpo dele. Então, você sabe o que é essa história, né? De ficar procurando, de precisar do corpo, de brigar pelo corpo, não é? Você pode responder melhor do que eu a pergunta que eles fizeram sobre o que significa, né? Precisar do corpo. É incrível, incrível. Realmente... O luto é muito maior, né? A coisa fica meio esquisita e as pessoas passam a não entender muito o que você está falando, porque eles pensam que há um prazo. Há um prazo para o luto, e não há um prazo para o luto, é o que você falou mesmo. Depende da situação. Hoje, a primeira vez, na verdade, de alguns anos que eu venho a ter alguma reação até sobre isso, foi nesse momento agora, falando do tema com você, com essa tua especialidade toda, porque realmente é tudo que você falou. Você falou tudo aquilo que eu vivi. Muito obrigada, viu? Me arrepiou, Lenita. Passo. Lenita, você tem meu contato, acho aí, mas se não tiver, podemos passar. Fala comigo depois. Fora isso, pode ser? Não, claro, até se puder ajudar outras pessoas, porque é isso. Se a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. Na verdade, a gente está aqui no CVV exatamente para ajudar. Exatamente isso. Com certeza. E agora eu estou organizando esse livro, que é Psicologia de Desastres Aéreos. Né? E estou entrando em contato com as pessoas que passaram por isso de repente, né? Mas fora isso, acho que é legal poder conversar, né? Porque o desastre da Air France, ele tem suas especificidades, né? Porque ele foi num aeroporto que não era nem de destino e nem o de final, e muitos idiomas envolvidos, né? Ele teve muitas dificuldades, É diferente do da Gol, em que ninguém ficou para trás, né? Muitos ficaram para trás, né? Então tem uma especificidade aí que te toca até hoje. Não, sim, com certeza. Desculpa, gente, eu até fui para um lado pessoal, mas é porque eu falei, não vou deixar passar, porque realmente eu vivi isso. Então, eu sei do que a Elaine está falando, eu vivi na pele. Obrigada, Lenita. Te abraço, sim. Pessoal, a Elaine tem compromissos, né? Nós poderíamos passar a tarde toda conversando, mas como ela tem atendimento, a gente entende que ela precisa se refazer, se preparar para esse atendimento, assim como nós nos preparamos também. Elaine, você gostaria de deixar o seu contato, ou eu posso passar o Uniped para o pessoal? Como você prefere? Eu acho que você pode passar tudo, né? Acho que queria dizer, né, já que eu estou aqui, eu sou muito tímida para fazer divulgações minhas, mas brigam comigo, né? Então, nesse momento, eu tenho um curso em andamento, que é o curso de extensão Morte e Luto. Então, vai ter uma aula em abril, dia 13 de abril, e outra de 18 de maio, então se interessar para alguém. E em julho, na primeira semana de julho, vai ter o curso de Psicologia em Emergências e Desastres, que é aberto para todos. E vocês podem encontrar informações no site,
que é prestarcuidados.com.br. Ah, E tá o meu... legal. Ontem eu peguei. Oi? Fala, minha filha. Aqui, né? Eu não sei colocar aqui. Ah, deixa eu ver. Tô colocando aqui, ó. Fica mais... Miriam, Oi, Elaine, bem. vai ser colocado, depois a gente vai passar esse conteúdo para o YouTube, né, de forma não listada, né, para a gente fazer divulgação. E aí, no próprio vídeo, Elaine, a gente vai colocar todos os seus contatos, tá? Para ficar de uma forma de divulgação também para você. Ótimo, ótimo, então. Então, muito obrigada. Eu quero dizer que foi um prazer enorme para mim estar aqui. E que eu realmente ficaria mais, vocês viram que eu gosto de falar, né? E gosto mais se eu pudesse ver vocês e se a gente pudesse estar dialogando. Eu espero ter contribuído, espero ter ajudado e fico à disposição para responder perguntas de vocês sobre isso, naquilo que vocês precisarem, tá bom? Se eu puder, estou à disposição. Elaine, brigadão pela sua presença. Eu acho que foi de extrema valia para toda a rede CVV, né? Nós lidamos com esse assunto constantemente, agora atualmente alguns seguidos, né? Alguns eventos seguidos. Eu acho que é importante para ampliar a nossa fundamentação em acolher, né? Quando nós compreendemos um pouquinho melhor a dor do outro, nós conseguimos acolher esse outro de maneira mais adequada, de maneira mais honesta e sincera, né? Então eu acho que tratar desse assunto de forma ampla em toda a rede, eu acho que foi assim essencial. Então fica o nosso agradecimento em nome do CVV Virtual, em nome de toda a rede CVV, CVV Comunidade que está com o Fernando aqui, e tenho certeza que a Mônica não pôde estar, mas está doida para ver o resultado e a gravação dessa reunião. Então, mais uma vez, gratidão, e as portas vão estar sempre abertas para que você possa vir aqui trazer mais e mais assuntos para que a gente possa se deliciar em aprender e compartilhar. Tá? Obrigado. Muito obrigada. Um abraço grande a todos. Um abraço, Elaine. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, minha flor. Muito obrigada. Tchau. Ai, que bom, gente. Pessoal, nós vamos baixar o vídeo, tá? E logo mais, quando tiver tudo em ordem, formatadinho, a gente compartilha com a rede toda. E agradecemos, Fernando, pessoal do CVV Web e da rede, quando quiserem, nossas portas e a nossa sala, né? Não é tão confortável quanto um sofazinho, mas está aberto para a gente poder conversar, discutir, trazer um convidado. Estamos aqui, né, William? É só trazer uma pessoa e a gente faz a divulgação e fazemos juntos para crescermos todos juntos enquanto rede. Will quer encerrar? Fernando quer encerrar? Miriam, acho que disse tudo, né? As portas vão estar sempre abertas. Gratidão pelo pessoal, né? Mesmo sendo um horário de pico, né? A maioria, às vezes, no trabalho e tudo mais, tivemos um número bem expressivo de pessoas participando e sintam-se confortáveis a estarem cada vez mais junto, todos nós. Um abração, estão dispensados e liberados, pessoal. Um abraço a todos.